Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente já passou pelos 3 primeiros meses do ano, então vim aqui falar todos os livros que eu li no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, né? Li, assim, relativamente dentro da minha média, então vocês vão ver aqui. Teve mês que eu li mais, teve mês que eu li menos, então vou falar rapidamente todos os livros, se eu gostei, se eu não gostei. E se vocês quiserem mais detalhes, provavelmente vai ter alguma resenha, alguma coisa desse livro lá no meu Instagram, então vocês podem ir lá olhar. E é isso, então vamos lá, eu tô com o meu Scooby aberto aqui. Eu contei aqui e eu li 16 livros esse ano, então como foram 3 meses, é uma média aí de 5 livros por mês. Se eu conseguir manter esse ritmo, eu vou chegar aos 60 livros no ano. Minha meta para esse ano é 70, então assim, talvez nas férias, se eu conseguir dar um gás, eu consiga chegar nos 70. O que normalmente acontece, principalmente em dezembro, eu leio bastante e normalmente leio muito conto, muito livro menor também. Enfim, pra dar uma roubadinha pra bater a meta, não sei, acho que quase todo mundo faz isso, tá, gente? Bom, gente, eu comecei o ano com uma releitura que foi Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu li esse livro há muito tempo atrás, numa edição em pocket que eu tinha, e eu tô começando a colecionar essa edição da HarperCollins, que eu acho muito bonita, e eu, assim, fui a última pessoa no mundo que começou a colecionar isso aqui, dos que gostam de Agatha Christie. Eu resisti um pouco, porque eu não queria comprar, tinha muitos que eu já tinha lido, mas eu acabei não resistindo, porque são muito bonitos. Então eu reli o Assassinato no Expresso do Oriente. Confesso que da segunda vez que eu li, a experiência não foi tão incrível quanto da primeira, até porque eu já sabia, né, a solução do mistério, que é uma solução extremamente mirabolante e que muita gente não espera. Então, esse é um livro, assim, de experiência que a primeira vez sempre vai ser a melhor, mas mesmo assim foi muito legal ler. Em seguida, eu li um livro que foi emprestado da minha irmã, então não tá aqui, que é Os Segredos de Colin Bridgerton, dos Bridgertons, né? É o quarto ou o terceiro? É o quarto livro da série dos Bridgertons, e assim, gente, o Colin é um saco. Esse livro destrói o personagem, porque ele era um personagem bem engraçado e tal nos outros livros, mas aqui ele é insuportável. A Penélope é a única personagem, assim, que salva o livro e que faz o livro não ser nota 0. Então é isso, eu esperava muito mais dessa leitura. Mas vou continuar lendo a série porque eu quero ver a série da Netflix, então eu gosto de ler e ver as diferenças, as mudanças, etc. Depois disso, teve mais uma releitura que foi Aprendizados, da Gisele Bündchen. Esse livro que eu li dela há muito tempo atrás, na época foi um favorito, e eu reli e novamente foi um favorito, foi o primeiro favorito desse ano. É basicamente uma mistura de biografia com lições de vida e dicas que ela dá de aprendizados mesmo que ela teve e tá tentando repassar. E assim, essa mulher é incrível, absolutamente incrível. Tem muito insight bom nesse livro, melhor que muito livro de não ficção escrito por médico, sabe? E também melhor que muito livro de coach, pode ter certeza. Então, assim, deem uma chance para aprendizados, é super curtinho. Depois veio o aclamado Daisy Jones and the Six, porque a série ia lançar, então eu queria ler antes de assistir a série. E que experiência incrível também, gente. Esse livro é muito, muito bom. É tão imersivo a ponto, assim, de tu acabar ele e tu ficar triste porque ele não aconteceu de verdade, porque ele não existe, porque aquelas músicas tu não tem lá no Spotify pra ouvir, só que agora as músicas tem no Spotify pra ouvir porque foi lançada a série, então eles lançaram as músicas, é claro, fizeram muitas modificações, mudaram o título, mudaram letra, porém eu acho que sim, as músicas conseguem passar a essência que é passada no livro, então assim, é uma experiência incrível, tanto a leitura desse livro quanto a série. Depois veio uma pequena decepção, que foi A Zona Morta, do Stephen King. Para os parâmetros do Stephen King, esse livro não é tão bom, mas assim, é um livro bom, mas se você lê algumas coisas do Stephen King, esse aqui provavelmente não vai estar no seu top 5 ou até no seu top 10, porque o homem tem um monte de livro, né? Eu li, acho que uns 5 ou 6 livros dele até hoje, e esse com certeza foi o meu menos favorito. É uma premissa incrível, só que o final é meio enrolado, demorado pra acontecer, então assim, eu esperava muito mais desse livro. E tem um vlog de rotina, um vlog de férias aqui, que eu tô lendo ele e falo mais sobre, então se vocês quiserem, assistam lá. Depois veio uma série que tá, assim, tomando um lugar muito grande no meu coração, que é Lore Olympus. Eu li o primeiro livro ano passado
Li o segundo agora, que na verdade são volumes de uma webtoon, né? Que estão reunidos nesses volumes que estão sendo lançados físico. E, gente, nossa, é um livro caro, mas eu juro que vale a pena. É uma história que traz uma sutileza, uns personagens incríveis, que eu acho muito interessante como a autora consegue aprofundar nos sentimentos desses personagens em 3 páginas, 4 páginas que mostra eles, assim, rapidamente. Até porque a história, ela é muito rápida de ser lida, né? E, assim, as ilustrações são muito fofas também. Eu tô doida pra comprar o 3º volume, que já tá lançado aqui no Brasil, só que assim, tá caro. Depois temos 2 livros em um, que é Safira de Prata, que eu li no meu Kindle. É uma fantasia nacional de lobos e, assim, é dividido em 2 volumes e cada um tem umas 600 páginas. É um negócio muito imersivo, que eu li, assim, as 1000 e tantas páginas que tem dos 2 juntos em praticamente 2 semanas. Eu não consegui ler mais nada enquanto eu não terminava Safira de Prata. E, nossa, vale muito a pena. Se você nunca leu nada dessa autora, que é a Laura Reggiani, eu recomendo muito que vocês leiam. E eu recomendo que vocês comecem por Safira de Prata, não se assustem com o tamanho, é uma fantasia de altíssima qualidade. E aí depois veio uma pequena decepção, que foi Cinder. Esse livro eu fiz um desafio querendo ler um e-book gratuito do meu Kindle, que assim, eu nunca leio, eu pego os e-books gratuitos e acabo não lendo. E aí eu fiz esse desafio de sortear um e ler, e eu peguei Cinder. Eu tava com uma expectativa muito alta, porque assim, a premissa é muito legal. É um reconto de Cinderela num mundo de robôs e ciborgues e alienígenas, um monte de coisa misturada. E assim, a construção de universo é muito legal. Só que, gente, tem aquele gostinho de livro adolescente de 2015, 2010, sabe? Então, o romance também foi muito ruim pra mim. E aí acaba que eu pretendo abandonar a série mesmo, até porque, apesar de não ser tão ruim, também não é algo incrível e eu só leio séries que são muito legais, porque assim, já tem muita série em andamento. Depois veio um livro da Vi Schwab, que eu só li até hoje, A Vida Invisível de Ed La Rue, e Vilão, eu li então dela. Eu achei bem mais ou menos, gente. Sabe, eu tava com expectativa muito alta aqui, porque eu sei que a escrita dessa autora é muito boa e realmente a forma como ele é escrito é muito interessante, porque vai trocando entre momentos do presente e do passado. Mas, gente, assim, é uma ficção científica meio não aprofundada, sabe? Eu achei que faltou aprofundar. Tipo, ela tem muita ação, mas eu acho que faltou teoria científica ali, embasamento para as coisas que acontecem. E também todos os personagens são, assim, insuportáveis, tá? Insuportáveis. E eu acho que também a autora, assim, não tava com coragem na hora de escrever, porque faltou matar gente aqui, tá? Tinha que ter matado mais gente. Ela não teve coragem e não matou. Só isso que eu digo. Então, eu não pretendo ler a continuação, que é Vingança. Depois eu li mais uma fantasia nacional, que foi Transmorfo, da Bettina. Que livro, assim, gostosinho de ler, sabe? Apesar de ter algumas coisas ali acontecendo... Tem um gato ali fazendo barulho, calma. Apesar de que na história de Transmorfo tem um suspense acontecendo, uma coisa ali que é meio sombria, um negócio que não é tão confortável. Eu não sei, a escrita, a amizade das personagens, a ambientação, tudo me passava um ar de confortável, sabe? Era um livro que eu sabia que eu ia ler, eu ia ficar imersa e eu ia me divertir, me sentir feliz, sabe? Então, assim, foi essa sensação que eu tive de Transmorfo. É um livro que vai ter muitas protagonistas, elas vão estar lá numa academia para pessoas que se transformam em animais. E eu só não gostei tanto do final, que eu achei que foi muito acelerado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a autora, assim, ela desenvolveu tão devagar algumas coisas e no final, assim, foi um negócio meio jogado. Porém, mesmo assim, a sensação que eu tive do livro no final foi gostosa, foi felicidade. Eu não tô falando a nota de todos os livros aqui, mas se vocês quiserem saber, tem lá no meu Scooby, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo. Aí, gente, veio a maior bomba desse ano, que acho difícil um livro ser pior que esse. Foi um livro que eu peguei porque eu tava a fim de ler um romance mais dark, um romance com coisas mais adultas. E é algo muito bom pra passar o tempo, pra melhorar meu ritmo de leitura, porque às vezes esses livros, mesmo quando são ruins, eu leio rápido. Foi o caso que aconteceu aqui, eu li super rápido, mesmo sendo ruim. Que foi O Domínio de um Rei, da Rina Kent. Ela não é nacional, essa autora, tá? Apesar de que o livro, ele fica gratuito às vezes, ele tá no Kindle Unlimited, mas não é autoria nacional.
E, gente, primeiro que, assim, por não ser autoria nacional, a tradução tá meio esquisita, tá? Não sei se a própria escrita da autora é esquisita, mas, assim, eu não gostei como algumas frases foram construídas ali. A narração dos protagonistas é muito cafona, eles falam umas coisas, assim, umas frases de efeito, ai, que me davam um ranço, sabe? O protagonista é, assim, muito problemático, assim, mas isso aqui é um nível de dominação, um negócio, assim, outro nível que eu até consigo deixar algumas coisas passarem quando eu sei que eu vou ler um romance mais dark, mas, assim, nesse caso, não senti que teve justificativa, não senti que tinha alguma vantagem do mocinho ser daquele jeito, não senti que teve profundidade nenhuma. Então, olha, é muito ruim, muito ruim. Tem continuação e, tipo, fica um mistério em aberto que dá vontade de ler só por causa do mistério, mas eu não vou perder meu tempo não, tá? Então ficou com Deus. Em seguida, temos mais um livro da Agatha Christie, que é Um Corpo na Biblioteca. Então, esse livro aqui não é do Poirot, é da Miss Marple, né? A nossa detetive, que é meio que uma personificação da própria Agatha Christie. E esse livro aqui foi inédito pra mim, eu nunca tinha lido. Eu achei muito interessante, o mistério, assim, eu não adivinhei. É bem legal o desfecho, como vai o andamento. Gostei como a Miss Marple é muito inteligente, muito esperta. Mas, assim, eu sinto que faltou alguma coisa nesse livro. Aquela coisa da Agatha de deixar a gente rendido, assim, na história, sabe? Não teve muito aqui, eu tava lendo meio que, tudo bem, tô lendo. Talvez seja porque o meu detetive favorito é o Poirot, mas a Miss Marple, ela quase não aparece na história, então eu fico meio assim, sabe? Eu gosto de ver o detetive em andamento nos livros de suspense. Mas é um livro legal, então eu recomendo a leitura. A próxima leitura, então, foi um audiobook, que foi Stuck With You, da Ellie Hazelwood. Eu tô querendo me acostumar a ouvir audiobook, então eu tô ouvindo quando eu vou pra parada de ônibus, quando eu tô no ônibus pra ir pra faculdade. E é algo que tá rendendo bastante. No início, por ser em inglês, eu dou uma travada, tem umas coisas que eu não entendo, mas depois, assim, vai pegando o jeito. Nesse livro, Stuck With You, na verdade, ele é uma novela. É um livro bem curtinho, eu acho que ele tem 120 páginas, então foram 3 horas de audiobook. Mas, gente, assim, a protagonista é um saco. Ela é muito irritante, muito, muito irritante. Não tem aquele tempero, aquela coisinha gostosa de ler A Hipótese do Amor. Que A Hipótese do Amor foi um livro, assim, que eu li sorrindo do início ao fim. Eu sorria, eu ria, eu ficava, ai meu Deus, que fofinho e tal. Que eu até deixava passar umas coisas meio cafonas. Mas aqui, tipo, as coisas cafonas ficaram gritando, porque a personagem era chata, sem personalidade. O carinha, assim, também nem fede, nem cheira, sabe? Então, assim, não curti muito esse livro. Mas foi uma boa experiência pra ouvir um audiobook em inglês, porque ele é curto. E também tem um inglês meio que tranquilo. O penúltimo livro é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro que é do meu desafio de literatura nacional, que eu já falei aqui antes várias vezes. Esse foi o primeiro que eu peguei, então, pra ler. E é um livro bem curtinho. Mas, assim, eu não li tão rápido, porque eu tava numa semana difícil pra leitura, gente. A culpa não era nem do livro, era eu o problema. Mas, enfim, quando eu finalmente engatei nele, eu li quase metade num dia. Então, assim, a escrita da Carla Madeira é muito boa, é muito bonita. É o tipo de escrita que tu vê e tu pensa, se isso aqui fosse escrito em outro idioma e passado pro português numa tradução, dificilmente ia ter tanto impacto quanto tu lê uma escrita realmente que foi feita em português, porque ela não só escreve, ela constrói, parece que ela forma as frases de um jeito diferente, de um jeito muito pensado. Então, isso é muito legal do livro. É um livro também que passa super rápido. Porém, gente, assim, eu sou do time que não gostou do final, tá? Não gostei do final. Tem uma coisa ali fantasiosa que é impossível de ter acontecido, tá? E também eu não gosto como um personagem ali fica sem punição. Um personagem que fez algo completamente imperdoável fica sem punição. É o mesmo problema que eu tenho com É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu acho, assim, que esses personagens não basta fazer eles sofrerem de algum jeito, de não ter mais relacionamento com a pessoa, ou, sei lá, torturar eles de alguma forma. Eles precisam de punição na lei, tá? Então, essa é a minha opinião. Não gosto do final desse livro. Eu acho que quem deveria sofrer termina aqui feliz e não deveria, tá? É basicamente isso. Por último, temos um livro, gente, que ele foi lido em abril, tá? Mas eu vou botar aqui nesse vídeo porque tô gravando depois de ter lido ele, então eu acho justo falar dele aqui.
Eu li ele na primeira semana de abril. E foi A Paciente Silenciosa, do Alex, eu não sei falar o sobrenome dele. Gente, esse livro, assim, eu tava doida pra ler alguma coisa de suspense, meio policial, meio detetive, meio investigação. E aí eu peguei A Paciente Silenciosa, que é um livro que, assim, muita gente fala muito bem. Eu sei que algumas pessoas não gostam também, mas, assim, a maioria das pessoas que eu acompanho falam muito bem, falam que é um plot, assim, chocante. E assim, gente, realmente, o plot é muito chocante, mas eu não sei se eu gostei. Eu acho que esse plot abre espaço para muito furo de roteiro aqui nesse livro, tá? Não sei quem leu, converse comigo. Mas é basicamente uma mulher que matou o marido e desde esse momento ela não fala, então ela tá no hospital psiquiátrico e tem um psicólogo que ele põe na cabeça dele que ele vai conseguir ajudar ela, vai conseguir tratar ela, fazer ela falar, enfim. É isso o plot. E aí, o plot não, a premissa. E aí rola um plot, tipo, aqui nos pedacinhos finais do livro, que aí tu fica, what? Não, não é possível. Não. Porque assim, dá a entender que o autor não deu dica que aquilo estava acontecendo, ao mesmo tempo que estava acontecendo na tua cara, sabe? Mas assim, eu ainda não decidi o quanto que eu gosto, o quanto que eu não gosto desse livro. A princípio, eu dei 4 estrelas, porque foi um livro que me pegou assim, deu ficar lendo obcecada. Então eu acho que isso é uma das coisas mais importantes no suspense, te deixar interessada. Então isso ele fez. Eu acho que o final podia ser pelo menos um pouco melhor construído em relação ao todo do livro, tá? E é isso. Bom, gente, então foram esses os livros que eu li no primeiro trimestre, além dos que eu li em e-book, né, que não vão estar aqui. E assim, o ano, gente, eu tava esperando mais desse ano, eu não sei se eu tô mais chata, mas tá tendo pouco favorito, pouco 5 estrelas, mas assim, ainda tenho altas expectativas para alguns livros ali, que são as próximas leituras que eu quero fazer. Então eu acho que vem aí, torço para que melhore, tá? Também vou ter mais cuidado na hora de selecionar os e-books que eu vou ler, tipo aquele de romance, não quero ler nada daquele jeito de novo esse ano. Mas é isso, me contem aqui qual foi o seu livro favorito do primeiro trimestre. Os meus favoritos foram Daisy Jones e The Six, Aprendizados, da Gisele Bündchen, a duologia lá, não, as duas partes de Safira de Prata, né, que são, não é uma duologia, eu li só o primeiro livro, que tá separado em 2 partes, falta ler o segundo volume agora. Esses, assim, eu acho que são os 3 que vêm na minha mente, que foram os meus favoritos até agora, então, assim, dá pra melhorar, tá? É isso, até mais.